Fala mariofeiros, mariofeiras, mariofeires e mariofeirix. Hoje estamos aqui com mais um livro da Enciclopédia de Skyrim. Skyrim, Primeira Semente. Então a gente está lendo agora Primeira Semente de 2920, que é a enciclopédia, né? Então esse é o terceiro livro da enciclopédia. Então a gente aqui tá vendo essa história, que ela, na voz do Magnus, vai ser muito boa. Ele é um ótimo leitor, gente, ele já se provou aí. Então, o povo tá gostando. O povo tá gostando. Tá comentando. Tá comentando? Tá trazendo mais inscritos pro canal. Nós alcançamos o 100 inscritos. É a marca de 100 inscritos. Vamos aqui de palmas. Valeu, galera! Aí a gente vai fazer o especial de 100 inscritos. Vai fazer esse especial. Então, galera, de primeira mão aqui, especial de 100 inscritos, que vai ser o quê? Não sei, vamos. Dê ideia, comentem aí. Além dos 100 inscritos, apesar do povo não comentar muito, a gente tem uma margem aí de 100% de like nos vídeos. Não tem, assim, nenhum vídeo de Skyrim tem dislike. Todos os vídeos têm like. 100% de like. É, porque o público de The Elder Scrolls é muito bom. É verdade. Eu acompanho alguns canais de Skyrim. Todos os canais muito, muito bons. E inclusive esse, que é o melhor de todos. Dos mariofeiros. Dos mariofeiros, né? O melhor de todos. É um público maneiro, cara. Tem jogos com público muito maneiro, tá ligado? Tem um público muito merda. Tipo LOL. Eu jogo, mas é um público bem merda. Se tiver algum inscrito no canal que joga LOL... É mútuo. É mútuo. Ninguém que joga LOL vai falar bem do jogo. Não existe, tipo assim, putz... Ninguém se orgulha por jogar. Não existe orgulho de ser louzeiro. Essa porra não existe. E o orgulho louzeiro. Não existe essa merda. O nego fala assim, pô, eu jogo Dark Souls. O nego fala com orgulho, tá ligado? Eu jogo GTA, o nego fala com orgulho. LOL, não. Não existe orgulho em ser jogador de LOL. Muito pelo contrário. Mas é isso, né, galera? Fiquem aí com... livro. Primeira Semente. Livro 3 de 2920. O Último Ano da Primeira Era. Por Karlovac Townway. 15ª. Primeira Semente. 2920. Caer Súvio. Cyrodiil. Do alto ponto vantajoso nas colinas, o imperador Riman III ainda podia ver as torres da cidade imperial, mas ele sabia que estava longe da lareira e de casa. Lord Clavius tinha uma luxuosa vila, mas estava longe de ser grande o suficiente para abrigar o exército inteiro dentro de suas paredes. Tendas forravam as encostas, e os soldados estavam se reunindo para desfrutar as famosas fontes termais de sua senhoria. Pequena maravilha, frio do inverno ainda pairava no ar. O príncipe Juilek, seu filho, não está se sentindo bem. Quando o potetado Versidus Shai falou, o imperador saltou. Como aquele Akavir poderia deslizar pela grama sem fazer barulho algum? Era um mistério para ele. Envenenado, aposta. Resmungou Riman. Faça com que ele receba um curandeiro. Eu disse a ele para contratar um provador como eu, mas o menino é teimoso. Há espiões ao nosso redor, eu sei disso. Eu acredito que você está certo, Sua Majestade Imperial, disse Versidus Shai. Estes são tempos traiçoeiros, e devemos tomar precauções para ver que Morrowind não invernou nesta guerra, seja no campo ou por meios mais insidiosos. É por isso que sugiro que você não lidere a vanguarda para a batalha. Eu sei que você gostaria, como seus ilustres ancestrais, Riman I, Brasulus Dor e Riman II fizeram. Mas temo que seria uma temeridade. Espero que não se importe que eu seja franco desta forma. Acenou com a cabeça Riman. Eu acho que você está certo. Quem lideraria a vanguarda, então? Eu diria Príncipe Juilek, se ele tivesse se sentido melhor. Respondeu Akavir. Falhando o quê? História de Farum, com Naguea de Riverhold no flanco esquerdo e o Archífio Lat de Dunmoth no flanco direito. Um Khajiit no flanco esquerdo e um Argoniano à direita. Franziu a testa o imperador. Eu nunca confiei no povo fera. O potentado não se ofendeu. Ele sabia que gente fera refere-se aos nativos de Tamriel, não aos Isaias de Akavir como ele mesmo. Eu concordo plenamente com Sua Majestade Imperial, mas você deve concordar que eles odeiam os Dunmer. O Lat tem um rancor particular depois de todas as invasões escravizadoras em suas terras pelo Duque de Mournhold. O imperador admitiu que estava certo e o potetado se retirou. Foi surpreendente, pensou Riman,
mas pela primeira vez o potentado parecia confiável. Ele era um bom homem para ter ao seu lado. 18ª, Primeira Semente, 2920. Aud Airfold, Morrowind. Quão longe está o exército imperial? Perguntou Vivek. 2 dias de marcha, respondeu seu tenente. Se marcharmos durante toda esta noite, podemos obter terreno mais alto no Priai amanhã de manhã. Nossa inteligência nos diz que o imperador estará comandando a retaguarda. Storin de Faerûn tem a vanguarda, Nigel de Riverhold no flanco esquerdo e o Lat de Lilimoth no flanco direito. O Lat? Sussurrou Vivek, formulando uma ideia. Esta inteligência confiável? Quem trouxe isto a nós? Um espião bretão no exército imperial, disse o tenente que gesticulou em direção ao jovem de cabelos cor de areia que deu um passo à frente e curvou-se para Vivek. Qual é o seu nome e por que um bretão está trabalhando para nós contra os Cyrodiils? Perguntou Vivek sorrindo. Meu nome é Cassir Whitley, de Dwynnen, disse o homem. E eu estou trabalhando para você porque nem todos podem dizer que espionaram para um deus. E eu entendi que isto seria, bem, rentável. Vivek riu. E será, se suas informações forem precisas. 19ª, Primeira Semente, 2920. Bodrons, Morrowind. A tranquila aldeia de Bodron olhou para o rio sinuoso, o Priai. Era um local idílico, levemente arborizado, onde a água curvou em torno de um penhasco íngreme para o leste com um lindo prado de flores silvestres para o oeste. A estranha flora de Morrowind encontrou a estranha flora de Cyrodiil na fronteira e misturou-se gloriosamente. Haverá tempo para dormir quando terminar. Os soldados estavam ouvindo isso a manhã toda. Não foi bastante que eles tivessem marchado a noite toda. Agora eles estavam derrubando árvores na ribanceira e represando o rio até suas águas transbordarem. A maioria deles havia chegado ao ponto de estarem muito cansados para reclamar sobre estar cansado. Deixe-me ter certeza que entendi, meu senhor, disse o tenente de Vivek. Nós tomamos a ribanceira para que possamos disparar flechas e feitiços para baixo por cima deles. Por isso precisamos de todas as árvores removidas. Represando o rio, inunda a planície abaixo. Então eles estarão se arrastando dentro da lama, o que deve atrapalhar seu movimento. Isso é exatamente a metade, disse Vivek com aprovação. Ele agarrou um soldado próximo que estava puxando as árvores. Espere, eu preciso que você quebre dos mais retos, mais fortes galhos das árvores e talhe-os em lanças. Se você recrutar cerca de 100 outros, não vai demorar mais do que algumas horas para fazer tudo o que precisamos. O soldado cansado fez como ordenado. Os homens e as mulheres têm que trabalhar, fabricando lanças de árvores. Se não se importa que eu lhe pergunte, disse o tenente, os soldados não precisam de mais armas. Eles já estão bem cansados de segurar as que eles já têm. Estas lanças não são para segurar, disse Vivek e sussurrou. Se os cansarmos hoje, eles vão ter uma boa noite de sono esta noite, antes de ele começar a trabalhar supervisionando o trabalho deles. Era essencial que elas fossem afiadas, claro, mas igualmente importante que elas estejam bem equilibradas e cônicas proporcionalmente. O perfeito ponto de estabilidade era uma pirâmide, não a ponta cônica de algumas lanças e venábulos. Ele fez os homens arremessarem as lanças que eles completaram para testar sua força, nitidez e equilíbrio, forçando-os a começar uma nova se elas quebrassem. Gradualmente, com todo o cansaço por fazer isso errado, os homens aprenderam como criar perfeitas lanças de madeira. Uma vez que eles acabaram, ele mostrou-lhes como elas deveriam ser dispostas e onde. Naquela noite, não havia embriaguez pré-batalha, e nenhum neófito nervoso ficou acordado se preocupando com a batalha por vir. Assim que o sol afundou sob as colinas arborizadas, o acampamento foi em repouso, menos para os sentinelas. 20º dia da Primeira Semente, 2920, Bodron, Morrowind. Miramor estava exausto. Nos últimos 6 dias, ele tinha jogado prostituído toda a noite e, em seguida, marchou o dia todo.
Ele estava ansioso pela batalha, mas ainda mais do que isso, ele estava ansioso por algum descanso depois. Ele estava sob o comando do imperador no flanco traseiro, o que foi bom, pois parecia improvável que ele fosse morto. Por outro lado, significava viajar sobre a lama e desperdiçar o exército à frente, à esquerda e em seu rastro. Quando eles começaram a caminhada através do campo de flores silvestres, Miramor e todos os soldados em torno dele afundaram na lama fria até os tornozelos. Foi um esforço mesmo para caminhar. Longe, muito à frente, ele podia ver a vanguarda do exército liderada por Lord Storen emergindo do prado, na base do declive. Foi quando tudo aconteceu. Um exército de Dahmer apareceu acima do penhasco, como um Draeda suspenso, despejando fogo e rios de flechas na vanguarda. Simultaneamente, uma companhia de homens carregando a bandeira do Duque de Morninghold galopou em volta da costa, desaparecendo ao longo da margem do rio raso, onde mergulhavam em um vale arborizado a leste. War Chief Ulat, próximo no flanco direito, soltou um berro de vingança com a visão e deu início à perseguição. A rainha Nágia enviou seu flanco em direção ao aterro a oeste para interceptar o exército do penhasco. O imperador não conseguia pensar em nada para fazer. Suas tropas estavam muito atoladas para avançar rapidamente e juntar-se à batalha. Ele ordenou-lhes que volvessem a leste em direção ao vale, no caso de uma companhia de Morninghold tentasse circular ao redor pela floresta. Eles nunca o fizeram, mas muitos homens voltados para o oeste perderam a batalha inteira. Miramor manteve seus olhos no declive. Um Dahmer alto, que ele supôs ser Vivek, deu um sinal e os magos de batalha lançam seus feitiços para o oeste. De que transpirou, deduziu Miramor ser uma represa. Uma grande torrente de água espirrou, lavando o restante do flanco esquerdo de Nágia sobre o restante da vanguarda e os dois juntos rio abaixo para o leste. O imperador fez uma pausa, como se esperando por seu vencido exército retornar, e então bateu em retirada. Miramor escondeu-se nos juncos até que eles tivessem passado e então caminhou o mais silenciosamente que podia para o declive. O exército de Morrowind estava se retirando também de volta ao seu acampamento. Ele podia ouvi-lo celebrando acima dele enquanto se esgueirava ao longo da costa. Ao leste, ele viu o exército imperial. Eles foram lavados em uma rede de lanças amarrada cruzando ao rio. O flanco esquerdo de Nágia sobre a vanguarda de Storen no flanco direito de Ulat. Corpos de centenas de soldados amarrados juntos como se fossem contas. Miramor levou tudo de valor que conseguiu pegar dos corpos, em seguida correu o rio abaixo. Ele teve que andar muitos quilômetros antes da água estar limpa novamente, sem que estivesse poluída pelo sangue. 29ª, Primeira Semente, 2920, Rigade, Hammerfell. Você recebeu uma carta vinda da cidade imperial, disse a sacerdotisa-chefe, levantando o pergaminho para a corda. Todas as jovens sacerdotisas sorriram e fizeram cara de espanto, mas a verdade era que Rija, irmã de Corda, escrevera muitas vezes, pelo menos uma vez por mês. Corda levou a carta para o jardim para lê-la, seu favorito lugar, um oásis no monocromático mundo cor de areia do conservatório. A carta em si não era nada incomum, cheio de fofocas do tribunal, as últimas modas que estavam tendendo a veludos Wine Dark e relatórios da sempre crescente paranoia do imperador. Você tem tanta sorte de estar longe de tudo isso, escreveu Rija. O imperador está convencido que seu último fiasco no campo de batalha é tudo resultado dos espiões no palácio. Ele vem até mesmo me questionando. Huptgar, cuide para que você nunca tenha uma vida tão interessante quanto a minha. Corda ouviu os sons do deserto e orou para Huptgar, desejando exatamente o oposto. O ano continua nas mãos da chuva. E aí, galera, voltamos agora, depois dessa leitura incrível, estimulante, muito esclarecedora, lisa, com uma voz linda de Magnus. ele mesmo,
espero que vocês tenham gostado aí. Está rolando um esforço muito grande aqui para dar uma melhoria pro canal. A gente acabou de dar um upgrade aqui no nosso áudio. Espero que, não sei se vocês tenham aí percebido essas pequenas nuances aqui. Mas aí é isso, né, galera? Esse livro, ele fala um pouco sobre a guerra, né? O Roman III, Vivek, né? Ele esclarece acho que o primeiro campo de batalha que acontece nessa história, né? Sim. É o primeiro conflito. Primeiro conflito, né? Porque até então eles estavam só... a Almalexia estava prevendo lá os conflitos e falando, a gente vai ganhar a guerra? Não sei. Aí ela estava conversando com o Vivek, né? Que é o amante dela lá. Isso. Já fazendo as previsões. E ela realmente faz isso, ela faz as previsões. Ela prevê se vai ganhar, se vai perder. Esse terceiro livro... A Almalexia apareceu no primeiro livro, depois ela desapareceu, não apareceu no segundo. Que eu achei bem parado, mas é tão importante quanto. Porque na verdade o segundo livro ele é necessário. Eu entendo Isso. que histórias eles precisam de certos momentos para você trabalhar alguns personagens e justificar certas ações. Isso é muito importante. Esse livro específico é um dos que eu não li em Skyrim, então eu não sei qual é o desfecho. Então a minha visão é que eu não entendi muito bem o propósito desse segundo. Provavelmente eu vou ver no que vem a por vir. É como se fosse uma apresentação, né? Trabalhando no personagem. Trabalhando nos personagens. Motivação. Você acabou de falar, eu já esqueci. Mas enfim, esse livro ele dá ali a primeira batalha. O príncipe Juilek, ele ficou doente. E aí o imperador Riemann tá vidrado nesse negócio de espiões. Nossa, espiões. E errado ele não tá. É claro, ele é imperador, né? Errado ele não tá, ele é um imperador, ele entende do que é uma batalha, né? Os imperiais são bastante experientes em maquinações políticas, então ele provavelmente já estava esperando uma espionagem já há um bom tempo. E ele não estava errado, você pode ver que o Bretão, ele estava ali... São duas coisas que eu queria comentar. A primeira é o potentado ter falado: o imperador, eu sei que a tua vontade era estar à frente de batalha, assim como os seus antepassados. Então, assim, isso era uma coisa comum, né? Os imperadores, os reis, estavam sempre à frente da batalha, assim como os antepassados já faziam. E se eles não fizessem, eles ficavam tristes, né, por não fazer. Nossa, não que eu estivesse lá, mas eu imagino como deve ser a sensação de você não repetir uma coisa que tava na tua... Convenhamos que é uma burrice você fazer isso. Por quê? Porque se você for rei, comandante de guerra, você tá na frente de batalha... É o primeiro a levar uma flecha, né? De duas uma. Você vai ser o primeiro a levar a flecha, porque o exército ele tem um propósito, que é se matar por um propósito, entendeu? Se o seu propósito é organizar uma vitória por um bem maior, logo você não tem que se arriscar. Mas vai jogar flores. Não, mas vai pra frente de batalha. Cara, me fala pontualmente mais de, 3 pessoas que tenham feito isso na história, tá ligado? Isso não existe. Isso não existe, é irreal, tá ligado? Eu sei que existem exceções, mas em massa, em todas as batalhas que se proveram pela história na Idade Média, isso é irreal, do comandante, do rei, ir pra frente de batalha, porque isso o cara tem que se garantir muito, muito mesmo. E mesmo assim se garantindo, o acaso é incrível. De ver uma flecha de um batalhão de, se 30 mil homens jogando flecha pra cima, a flecha acertar na flecha da tua armadura e de vala. Sim. Tá ligado? Não, tipo assim, não precisa acertar ponto vital, tá ligado? Só de te acertar, você já morre de infecção. Verdade, com o tempo, né? Com o tempo, você vai morrer de infecção. Ainda mais se for uma flecha envenenada, coisa assim. Não, na época, quando você não tinha acesso a veneno, eles penduravam flechas, eles botavam no chão. Retratações medievais em filmes, a mais correta é você prender as flechas no chão, tirar do chão e jogar. Por quê? Você consegue contabilizar suas flechas, tá ligado? Você consegue ver ali, quantas flechas tem, e você jogar no chão, você mata a pessoa de infecção mesmo, porque você pega a impureza do chão pra jogar na ferida do cara, entendeu? Então se você não tinha acesso a veneno, você fazia esse tipo de coisa. E outra coisa também que eu queria comentar, esse negócio de espião. O Bretão lá era espião, que estava no Exército Imperial. Sim. Ele estava no Exército Imperial, ele era um espião. Eu assisti um documentário sobre a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra teve esse negócio de espião o tempo todo, né? Então tinham pessoas infiltradas... Inteligência contra inteligência é o que vence uma guerra. Não existe uma guerra, um comandante militar que saiba fazer guerra, que tenha experiência em guerra,
que não utilize de contra-inteligência ou inteligência. Porque a guerra ela não é ganha no campo de batalha, necessariamente. Ela se ganha antes da batalha começar. Porque antes da batalha começar, você tem muita... previsões, né? Você tem muita coisa pra você ver, tá ligado? Tanto de previsão, se o teu exército tá bem alimentado, a moral do teu exército, se o teu exército tá bem munido, se o teu exército tá bem preparado, se a retaguarda do teu exército tá bem organizada, se os postos estão organizados, se as pessoas estão motivadas, tudo isso reverbera bastante no impacto que o seu exército faz. É uma leitura muito boa que eu recomendo, é Arte da Guerra, um livro incrível ali, histórico, e ele fala um ensinamento sobre esse tipo de coisa, e é uma leitura muito interessante. Mas é uma visão geral, realmente... É instrutivo, literalmente é instrutivo. Ele não é um livro de tipo assim, então isso aconteceu. Não, ele não vai te ensinar nada do que aconteceu na história, ele vai te usar como exemplo. O escritor mesmo disse que ele já participou de muitas, que ele é uma pessoa bastante experiente, e o que ele passa é ensinamento, como se fosse uma aula para a pessoa que está lendo se tornar um comandante de guerra. Nesse livro ele já mostra uma das principais partes, que é a contra-inteligência. Você saber os números do seu oponente, você preparar o terreno antes do oponente, você vê por esse lado, Raymond, ele já está com o terreno preparado para ele. Ele está num forte, ele se defende nos flancos, e ele tem essa vantagem. Mas aí você vê pelo outro lado também que o Vivek, né? Isso. O Vivek, ele já vendo essa vantagem do inimigo, ele precisava saber a disponibilidade das tropas. E você vê que a inteligência dele, ele sabe exatamente onde está cada um, os comandantes dele. Então, quantos são. Isso é muito importante para você ganhar uma batalha de campo. E você viu o plano dele, cara? Fazer uma barragem no rio para represar a água. Para jogar para cima. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu na história, já. Na Bíblia conta Pô, desculpa eu não ter os nomes agora, mas ele tinha visões, ele previu que o rei ele ia perder o trono dele. E foi uma visão que, de acordo com a Bíblia, Deus deu a ele, e ele foi preso por causa disso. Ele falou que era impossível, não, isso não vai acontecer. E, se eu não me engano, foram os persas ou os hunos, os medos, não sei. Eles cravaram um caminho no rio para jogar para cima da cidade. E foi uma parada que eles não estavam esperando. Quando a água chegou e inundou a cidade toda, saiu varrendo tudo, o exército entrou e varreu o que sobrou. Isso é uma estratégia que já aconteceu, acho que se repetiu mais algumas vezes na história. Na Bíblia, pelo menos já tem uma referência disso. Quem leu a Bíblia já fez, já planejou. Na Bíblia tem uma... mas se eu vou comparar historicamente, muitos livros são inspirados na própria Bíblia para criar suas histórias. Senhor dos Anéis, o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele é católico. E grande parte das inspirações que ele teve foi da própria Bíblia. Entendi. Mas que é uma mitologia com criaturas não religiosas, mas tem bastante referência ali. E pela história isso acontece também. E a própria história, a fantasia nada mais é do que um espelho da realidade. Isso aí. A gente também tem o exemplo quando, depois desse preparo todo, né? Você vê que quando o exército imperial tentou avançar contra os exércitos de Dahmer, eles já estavam preparados, a contra-inteligência já sabia onde estaria todo mundo. Isso foi uma puta covardia, né, cara? O quê? Esse negócio do espião vai lá e entrega todo mundo, sabe por onde vem, cara, errado não tá, mano. A guerra ganha com isso. Guerra é guerra. Tipo assim, eu não tenho muito o que falar, porque se você conseguir ganhar a guerra... É porque eu sou guerreiro, né, cara? Se você conseguir ganhar a guerra antes que ela necessariamente comece, é o ideal, tá ligado? Eu espero o Draug levantar, se preparar e vir pra cima, dar o primeiro golpe. Cara, você é um nórdico. Não tem pra onde fugir, né? Você é um nórdico. Entendi. Bota aí no comentário se ele é ou não nórdico. Então você vê que o exército Dahmer já estava bem preparado, bem munido. E no primeiro avanço do exército imperial, foram saraivada de cima da montanha com fogo, flechas, né? Foi a descrição do livro. Foi. E o imperador, você pode ver que ele não estava muito... Ele não fez uma inteligência boa, ele não utilizou de espiões, né? Ele só foi, né? Ele só foi. Ele deu Só organizou... Ele bobeou nessa parte, o exército Dahmer estava mais preparado. Falou, pega esses garotos e vambora. Aí foi.
ele estava mais preparado. Até porque ele tinha uma vantagem na visão, né? O Alexa já meio que deu uma confiança maior pros Dummers com uma visão do futuro. Isso pode ter ajudado na moral do próprio exército. E esse High Road deu bastante vantagem pro exército Dummer. A gente vê que que os Dummers estavam realmente muito bem preparados. Que a gente vê que o Imperador Roman, ele tomou uma aula. Ele já não estava entendendo mais o que estava acontecendo ali. Ele estava muito perdido. Aqui que ele rompe a barragem e aí varre todo mundo. Na hora que ele decide fazer uma retirada estratégica, os Dummer, eles rompem a barragem, levam o resto do exército. Ele acaba com uma vanguarda inteira. Me falta detalhes, eu sinto que me falta... pelo menos, eu queria mais detalhes. Eu sei que para um livro dentro de um jogo, totalmente desnecessário. Mas me falta, para eu, entender mais ou menos onde colocar as coisas ali. No final ele bateu em retirada. Você vê que o exército Dummer, ele ganhou a guerra antes dela começar. Sim. A guerra já estava ganha para eles. Você tem os elementos da contra-inteligência. Ele soube utilizar a contra-inteligência pegando um terreno mais alto. O terreno eslamaçado, ele tem muita vantagem com tropas munidas com armadura. A gente sabe que os imperiais eles utilizam bastante. Sim, porque eles são muito mais antigos. Eles são mais antigos que os Dunmer, não são? Se o Império já existia quando os Dunmer se organizaram. Se organizaram como exército? Acho que os Dunmer, eles vieram primeiro. Não, os Dummers eles já eram um povo muito antes do próprio Império. Isso. Eles já eram um povo Eles surgiram lá com a Children Watch, pra quem assistiu aí. Lá no início. Eu quero saber se você tá falando dos Imperiais ou do Império. Os Imperiais, eles surgiram... O Império ele surgiu bem depois dos Dummers. Os Dummers já existiam como espécie, como raça. Sim. Chame como quiser. Mas aqui a gente claramente vê vantagem no campo, vantagem de informação. Por mais que o exército imperial tivesse mais números, o terreno estava dando vantagem para os Dummers também. Com essa tacada final aí do rio, né? Realmente não tem... Depois disso não tem muito que o imperador imperial possa fazer. O rompimento da barragem ali. E eu queria levantar aqui um ponto que ficou aí no final, que foi isso aqui, ó. O Miramor, ele se escondeu ali na encosta pro exército que estava recuando embora, e o exército de Vivek que estava também saindo lá de cima da colina para se retirar, para ir embora também. Ele ficou escondido ali, catou tudo de valor entre os corpos ali e caminhou muito rio abaixo, até ele chegar num ponto onde a água já não estava mais contaminada. Ou seja, eu acho que futuramente esse cara vai fazer alguma coisa. Não é questão de achar, não. Narrativamente, se você está contando algo, é porque no futuro vai ser reutilizado. É inútil você contar, demonstrar alguma coisa, você gastar linha com algo que no futuro não vai render nada. Isso é uma escrita pobre. E não imagino isso vindo das histórias dos roteiristas da Bethesda, não. Então a gente pode esperar alguma coisa desse cara. Pode esperar alguma coisa desse maluquinho aí. Esse maluco vai aparecer em algum... Nem que seja pra fazer alguma coisa... Uma pequena mudança ali. Porque, presta atenção, se esse cara não vai aparecer mais, por que ele tá contando isso? É verdade. Assim, ele já era um tirano desde o início, né? Um tirano, assim, um vagabundo. Sim. E esperem também aí a continuação de Corda, que é lá a menina que tava namorando o Duke, né? De Moneyhold. Sim. E foi expulsa porque ficou grávida dele. Isso aí, então aguardem a próxima história aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, dessa conversa que a gente fez aqui do livro. Espero que tenha sido agradável aos ouvidos. E é isso. Falou, galera! Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. E é isso.